Deus continue nos abençoando. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos e hoje teremos o nosso culto de abertura das aulas do nosso seminário. Seminário que carece muito das nossas orações, carece muito do nosso apoio, carece muito da nossa divulgação. Nós precisamos aparecer, nós precisamos estar presente para sermos conhecidos. Nós temos uma estrutura belíssima, só precisamos de alunos. Alunos que queiram se preparar para o sagrado ministério e aqueles que queiram também obter conhecimento. Porque nem todos que entram no seminário para estudar teologia, eles têm um chamado ministerial ou então não sabem. Às vezes descobrem estudando. Interessante, né? Mas matricule-se no seminário. Nós estamos transmitindo através do YouTube. Você que nos prestigia com a sua participação neste culto, você pode, no link do nosso canal, tem o nosso número, tem as nossas redes sociais. Você pode entrar em contato conosco e matricular-se no nosso seminário, para assim estar estudando e se preparando para o Sagrado Ministério. Nós temos aqui uma oração que será feita com o presbítero Fleury nesse momento. Oremos ao Senhor. Pai, nós damos graças pelo privilégio de sermos teus filhos e escolhidos para orarmos contigo na eternidade. Amém. Damos graças também por estarmos aqui hoje à noite para celebrar aqui, através do teu Filho Jesus, a nossa alegria, a nossa gratidão por ter nos protegido, ter cuidado de nós até aqui, até esse dia. Certamente continuará cuidando de nós durante toda essa noite, durante toda a nossa existência. Pai de amor, também te damos graças pelo retorno do pastor e da sua esposa. Te damos graças também pelo retorno, pelos irmãos que ficaram aqui nessa cidade, que acampou seus anjos ao redor de cada um, e nada de mal lhes aconteceu. Amém. Somos gratos pela tua palavra, que nos ensina, que nos orienta, e também, Senhor, pelo chamado para orarmos e buscarmos o Senhor nas nossas necessidades, nas adversidades, também a gratidão pelas nossas alegrias. Amém. Pai, te damos graças, sobretudo, pela salvação, porque essa é a maior riqueza do Senhor. Fortalece-nos, meu Pai, nos momentos complicados, de esperança que a nossa nação está vivendo. Mas somos gratos aqui porque sabemos que está no controle. Verdade. Tudo que está acontecendo na nossa nação tem um propósito de Deus. Verdade. E o teu povo certamente será ensinado naquilo que precisa ser ensinado, corrigido naquilo que precisa ser corrigido, para que tua palavra se manifeste a toda a nação. Amém. Fica conosco, culto, ilumina a mente, os pensamentos, o raciocínio daquele que vai entregar a tua palavra essa noite. Que ela adentre aos nossos corações, uma espada cortante, e que nos traga vigor espiritual. Amém. Abençoa grandemente, Senhor, essa igreja, seu pastor,
E esse seminário é uma porta de transformação. Amém, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Órgão, perdão do meu pecado, dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos agora fazendo a leitura bíblica com o pastor Odilon de Góes. Ele estará lendo Marcos 16, de 15 a 17. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, de 15 a 17. Texto muito conhecido. Marcos 16, 15 a 17. Vamos colocar em pé. Marcos 16, 15 a 17 diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos agora louvar ao Senhor o hino de número 288. 288 do nosso novo canto. Amém.
reconciliei com o Senhor reconciliai-vos já com Deus. Abram suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Ezequiel, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Uma leitura responsiva. Ezequiel 2, de 1 a 7. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. A vocação de Ezequiel. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o meu espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouviu o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de semblante duro, obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhe diria: assim diz o Senhor Jeová. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. E Deus aplique em nossos corações a sua palavra lida. Vamos agora nos levar a Deus em mais uma oração com o pastor Ludoíno Gomes. Ah, Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui, Pai, dando abertura no ano letivo do seminário. Obrigado, Deus, pela dádiva do conhecimento do Amém. Aplique isso em nossos corações, e através do Espírito Santo, que possamos, dia por dia, crescermos na estatura como conhecimento. Obrigado, Deus, por esse dia. Graças a Deus por tudo. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Esta casa de profetas tem preparado homens e mulheres para falar ao mundo que eles são casa rebelde, que precisam mudar, precisam voltar à casa paterna. E esta fala, esta intrepidez, ela não vem de nós, ela vem do Senhor dos Exércitos, aquele que nos entregou o pendão real, para levarmos as boas novas e ensinarmos aqueles que estão sobre o nosso domínio. 303, um pendão real. A voz
corajosos por Jesus defender, marchando para o céu, com valor sempre bom, por Cristo prontos a sofrer, leal perder sempre vão, vive sempre até morrer. Esforçados já esmafados do grandioso lutador, revelados hoje para os campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, legal perder o seu perdão, vive sempre até morrer. E Deus sente o seu coração e fracos de mostrar, não receberá pelo coração que Cristo vem tratar, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, leal perder o seu perdão, vive sempre até morrer. Sejamos todos a Jesus fiéis, a seu real perdão, os que da vitória correm os glórias, com ele reinarão, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, legal perder o seu perdão, vive sempre até morrer. O ministério não é um mar de rosas. A vida pastoral não é fácil. Eu digo daqueles que vestem a camisa, aqueles que abraçam o ministério que um dia fora colocado em suas mãos por Deus. Aqueles negligentes, aqueles relapsos, eles não sofrem. Os que sofrem são aqueles que lançam a mão no arado e suam a camisa. Às vezes a camisa gruda no corpo, mas ele não larga o arado. Porque se ele largar o arado, tanto ele quanto os que seguem sofrerão as consequências. Então, ser pastor é vocação, é chamado. Nós temos muitos alunos aqui, professores do nosso seminário, inclusive um deles estará pregando hoje, está terminou o curso, só está trabalhando no arquivo. E eu tenho sempre conversado com ele. O ministério não é para garotos. O ministério é para homens. Homens de verdade. Homens que, quando Deus chama, a esposa concorda. Homens que, quando Deus chama, os filhos concordam. Esse é o vocacional. E Deus nos chamou a isso.
E o hino que nós cantamos fala: sejamos a Jesus fiéis. E os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. As lutas, as dificuldades são muitas, mas não desanimamos. Se você perguntasse a cada pastor aqui nesta noite se ele faria tudo novamente, eu diria que sim. Porque é uma missão que Deus nos deu. E essa missão precisa ser feita. Vamos continuar louvando ao Senhor, agora com os cânticos espirituais com o nosso irmão Romeu. O grupo de louvor está meio desfalcado, né? Mas nós ajudamos. Exatamente. Intimar com a igreja. São cânticos fáceis. Fáceis, Estão também. Porque eis-me aqui, todos nós. Amém. Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, me mandando à procura do teu próprio bem viver, enquanto desesperadamente ansiosa por aí, Não te conhecer assim como eu por isso a ti amado que um dia fizeste a mim, e a qual sem hesitar eu disse sim. ressoou em meus ouvidos como a primeira vez. E ali Jesus eu novamente Digo sim, desde aqui eu vivo estou aonde tu quiseres me levar. E vamos submisso a ti, Senhor, para o teu reino realizar. Eis-me aqui, eu vivo estou ao céu, para onde tu quiseres me levar. E vamos submisso a ti, Senhor, para o teu reino realizar. Para o teu reino realizar. Para o teu reino realizar. Em continuidade, nós vamos. Esse aí é um pouco difícil, mas a igreja vai me ajudar. Ok? Eu acredito que, não sei se teremos aqueles que vieram preparados do entregadismo, fazendo uma oferta, o momento pode ser agora, né? Eu quero ser Senhor amado, com vaso nas mãos do reino, é minha vida, e faz a
Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora vamos nos preparar para ouvir a mensagem do Senhor. Mensagem que será trazida pelo seminarista, futuro pastor Evaldo Duque, prata da casa. Terminou o seu curso, bacharel em teologia, está organizando o seu artigo para entregar e ser ordenado, ser examinado pelo executivo, e assim, de acordo com a vontade de Deus, está sendo ordenado para o sagrado ministério. Oremos por isso. Oremos por isso. A nossa denominação precisa muito de pastores. Pastores locais. Não precisamos estar buscando pastores fora. Nós temos pessoas capacitadas aqui. Então vamos investir nos nossos. Vamos depositar conhecimento, apoio no nosso povo, para que haja progresso no ministério e também no seminário. O seminário formou já um aluno, o pastor Evelino Gomes, e agora mais um será dentro em breve, para a glória de Deus. E nós vamos orar pelo pregador desta noite, que será o seminarista, e orar pelas ofertas também. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor, nós vamos a Ti em nome de Jesus, gratos por mais uma oportunidade que temos de, como igreja, como eclésia, nos reunirmos de portas abertas, pregando e ensinando o Teu Evangelho. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, fala-nos através do Teu servo, que o Senhor escolheu para pregar nesta noite. Que o Teu Espírito Santo fale a cada lar aqui representado. Que o Teu Espírito Santo possa usar o Teu servo como instrumento em Tuas mãos. Pedimos gratos e agradecemos também, Pai, pelas ofertas e dízimos alçados, que são para o engrandecimento do Teu reino aqui na terra, hoje e para todo sempre. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje chama-se Qual o sentido da vida do ser humano? E o texto base está em Eclesiastes. Eu vou ler, se os irmãos quiserem acompanhar, podem acompanhar. Eclesiastes são 3 textos. 1 e 2, Eclesiastes 2:11, Eclesiastes 3:11, na realidade são 4 versículos. E o 12:13. Eu vou começar então, vou repetir, Eclesiastes 1, do 1 ao 2. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, é tudo vaidade. O próximo é o 2:11. Eclesiastes 2:11. Eclesiastes 2:11. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos,
como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Próximo, 3:11, Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. E para finalizar, irmãos, a leitura do texto é Eclesiastes 12:13. Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Meus irmãos, como eu já falei, o tema da mensagem de hoje é o sentido da vida. Se nós olharmos a situação, irmãos, do mundo atual, eu não falo nem a nível municipal do nosso município de Porto Velho, nem a nível estadual do nosso estado, nem a nível nacional, mas eu falo a título mundial, em geral, no mundo todo, a nossa atual situação. O quadro apresentado pelo comportamento dos seres humanos, das pessoas, é triste, é tenebroso, é sombrio e às vezes até sem sentido, que é o tema que o Espírito Santo me direcionou para que eu falasse hoje. Devido ao que eu falo isso, irmão? Que o quadro atual é triste, é tenebroso, é sombrio. Por quê? E se nós olharmos no mundo atual hoje, nós vemos a depressão dos seres humanos, o mal do século. Nós vemos suicídios de pessoas famosas, todo dia a gente vê no rádio e televisão. Mas também tem as anônimas, que a gente não conhece porque não tem fama e passa despercebido. Depressão, suicídio, as pessoas buscando a felicidade de uma maneira desenfreada e o pior de tudo, demonstram em suas vidas um grande vazio. E elas tentam preencher esse vazio como? E não conseguem. Tentam preencher esse vazio, mas não conseguem. Como elas tentam preencher esse vazio e como elas tentam dar sentido às suas vidas? Infelizmente, tem umas maneiras trágicas, erradas, que o ser humano tenta dar razão à sua vida e preencher esse vazio que há dentro dele. Como? Alguns apelam para as drogas. Alguns, com problemas, apelam para as drogas. Outros tentam resolver o problema do sentido da sua vida adquirindo poder. Outros adquirindo fama. Outros adquirindo riqueza. Outros adquirindo sucesso na vida pessoal, na vida profissional, outros adquirindo um belo casamento, outros até na religião mesmo, tentam buscar razão na sua vida. E o quadro que nós vemos atual, irmãos, é que, pelos resultados que a gente vê pela imprensa, pelo rádio e pela televisão, é que as pessoas não estão, pelo menos a maioria, e os não crentes não estão conseguindo dar sentido na sua vida, não estão conseguindo preencher esse vazio que tem dentro delas. E é lógico, é óbvio que eu tentei trazer a mensagem à luz da Bíblia para responder essa pergunta. Qual é o sentido, ou qual deve ser o sentido de nossa vida? Eu peguei um personagem da Bíblia, irmãos, que eu acabei de ler aqui, Eclesiastes, o rei Salomão. Eu tenho certeza que todos aqui, ou a maioria, já ouviu a história desse rei. Ele foi o terceiro rei de Israel, ele é considerado o rei mais sábio de antes dele e depois dele. Mas ele é considerado sábio não é porque eu, Evaldo, o seminarista, o pregador, que está dizendo, porque o próprio Deus falou isso. Antes dele, o irmão deve saber a história dele também, antes dele começar a reinar, ele foi muito humilde. Deus apareceu para ele em sonho e perguntou: o que queres eu faço para quando começar a reinar? E ele
Disse para Deus: Senhor, eu sou muito moço, sou muito novo, peço sabedoria para governar teu povo. Ele poderia ter pedido dinheiro, riqueza, fama, poder e sucesso. Não pediu nada disso. E Deus se agradou da resposta de Salomão. Tanto que deu a sabedoria para ele, e Deus fala literalmente na passagem lá de Reis. Tu serás o homem mais sábio do mundo. Antes de ti, nem após ti haverá outro igual sábio igual a ti. Então, a palavra de Deus absoluta, até hoje não nasceu ninguém mais sábio do que o rei Salomão. Nascido de homem, né? De mulher, perdão. Então, irmãos, esse Salomão aqui, o homem mais sábio do mundo, pelos textos que eu li aqui para os irmãos, ele, no livro de Eclesiastes, ele dá uma luz, ele tenta explicar essa problemática do sentido da vida do ser humano. E vocês lembram que eu comecei o livro dele, ele começa com vaidade, tudo é vaidade. Isso. Aí, em seguida, lembrando que esse homem, Salomão, Deus deu a ele a sabedoria, mas deu juntamente com ele, deu fama, deu riqueza, deu poder, deu sucesso, deu tudo. E ele experimentou tudo isso, todas essas coisas do mundo secular, e não encontrou razão na vida dele. Ele disse que isso era tudo vaidade. Vaidade, vaidade. E pior, ele fala ainda no 2:11, gerou nele aflição de espírito, além da vaidade. Ele fala no capítulo 2, que eu não li aqui para você, mas ele fala algumas coisas, que ele fez obras magníficas, ele edificou casa, ele adquiriu sede, teve grande posse, amontou ouro e prata, tudo. Na área pessoal, na área sentimental, os irmãos devem já ter lido que ele teve 1.000 mulheres, 700 mulheres, esposa e 300 concubinas. Então ele experimentou, irmão, todo tipo de fama, de prazer que o mundo poderia lhe dar. E ele mesmo fala aqui no livro dele, no capítulo 2:10. Tudo quanto os meus olhos desejaram, eu não neguei, nem privei meu coração de alegria de coisa alguma. Ou seja, tudo que os olhos dele desejaram, ele conseguiu. Era fama, riqueza, ouro, poder, tudo porque Deus tinha se agradado com ele, da humildade dele, ele andava nos caminhos do Senhor até aquele ponto e Deus ia dando tudo para ele. Mas ele chega à conclusão que tudo isso era vaidade e aflição de espírito. Então, como ele fala muito vaidade, vamos ver o que é essa palavra vaidade, né? Lembrando que no capítulo 3:11 que eu li aqui para vocês, irmão, gravem essa frase aqui. De tudo que se tem ouvido, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Gravem essa frase. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Salomão está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus, o próprio Deus, o nosso Criador, colocou a eternidade no nosso coração. Tudo bem. Então vamos ver, voltando à palavra vaidade, que Salomão tanto fala, que ele experimentou todo tipo de prazer, de riqueza, e disse que aquilo era vaidade. E gerou nele a aflição de espírito ainda. Vamos ver então o que é vaidade. A palavra vaidade é uma palavra hebraica chamada hevel, significa vapor, sopro, brevidade. Aqui. Obrigado. Obrigado. Então, a palavra vaidade, que Salomão tanto fala, significa vapor, sopro, breve, aquele que é breve, brevidade, aquele que é inconsistente, aquele que é passageiro, aquele que é efêmero, aquele que é rápido, aquele que é finito, aquele que é inútil. Tudo isso, Salomão fala que é devido às coisas que ele
tentou buscar para encontrar o sentido da vida e não achou. Porque ele chegou à conclusão que tudo isso era vaidade. Então, se tudo isso é vaidade, você buscar ter fama, ter sucesso, ter poder, ter um casamento, ter tudo. Então, fica perguntando, não vale a pena viver? Não vale a pena buscar isso? Buscar um trabalho digno, buscar uma universidade, buscar a felicidade até, buscar viver bem. Não, isso não é errado. Não é errado. Desde que, uma condição, desde que Deus esteja na frente de tudo isso. Nós não podemos nunca substituir o nosso poderoso Deus por qualquer coisa, por qualquer ambição, por qualquer coisa que nós almejemos na vida. Nunca. Que a partir do momento que você faz isso, você está cometendo um pecado chamado idolatria. É você colocar qualquer coisa que você quer fazer para o seu beijo na frente de Deus. Idolatria não é só aquela lá do Antigo Testamento que o povo de Deus de Israel cometia costumeiramente, ou seja, ele deixava de adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que é o nosso Deus também, para adorar deuses falsos, Baal, Melcom, Dagon, Astarote, deuses que de madeira de pau que não existe, que são falsos. Idolatria não é só isso. Idolatria é uma palavra muito ampla. Tudo que você coloca na frente de Deus, deixa Deus em segundo lugar, em segundo plano, isso é idolatria. Se eu tenho um carro e dou mais valor àquele carro do que Deus, é idolatria. Se eu amo mais meu casamento, meus filhos, minha mulher, do que acima de Deus, eu estou idolatrando minha mulher e meus filhos e estou colocando Deus em segundo plano. Eu não posso. Deus, em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Depois vem família, mas Deus está acima de tudo e de todos. De qualquer coisa que nós almejemos, Deus está acima de tudo e de todos. O que for posto no lugar dele, chama-se idolatria. Pois bem, irmãos, então, nós podemos buscar, assim, trabalho, almejar, crescer na vida, tal, desde que Deus esteja na frente de tudo isso. Até porque o próprio Jesus falou isso, né, em Mateus 6,33. Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o resto, todas as coisas serão acrescentadas. O próprio Jesus falou isso. É incontestável, palavra absoluta. Pois bem, irmãos, então as ambições, as coisas terrenas que Salomão buscou lá no Antigo Testamento, ele chegou a um ponto que não preencheu o sentido da vida dele, o coração dele, ele chegou a que ele era vaidade, que ele era inútil, que ele era passageiro, que ele era vapor. Né? Aí vamos tentar entender, então. Por que, então, que todas essas coisas terrenas aqui, que nós estamos vivos, nós buscamos, nós precisamos, né, buscá-la, mas não esqueçam que nunca devemos deixar Deus ou em segundo plano, no último lugar, mas Deus tem que estar sempre na frente. Mas por que o ser humano, de uma maneira geral, como eu li aqui no início, o índice de suicídio, o índice de depressão, o índice de pessoas que aí estão por aí sem razão de ver, sem um sentido na vida, não preenche essa razão de viver delas e não preenche o vazio que elas têm em seu coração. A resposta está no versículo 3:11 que eu li para os irmãos. O próprio Deus colocou no nosso coração a eternidade. Se Deus colocou no nosso coração a eternidade, que Ele é o nosso Deus, o nosso eterno Deus, de geração em geração Ele é Deus, como falou o profeta, porque o nosso coração, a razão da nossa vida, eu vou falar na conclusão, mas eu vou dar uma adiantadazinha, uma pincelada, só vai ser preenchido essa ânsia, essa busca que todo ser humano tem, só vai ser preenchido nunca com coisas materiais. Com o carrão que você almeja, com a faculdade que você conclui, com o casamento que você tem com a mulher que você ama e vice-versa, com a profissão que você tem sucesso,
com fama, com dinheiro e com poder. Salomão disse que nada disso vai preencher. Salomão fala que inspirado pelo Espírito Santo. Ele fala que tudo isso é inútil. Tudo isso é vapor. Tudo isso é passageiro. Tudo isso passa rápido. E se nós analisarmos bem, irmão, o ser humano, se a gente analisar assim, observando pelas histórias que a gente vê, pela experiência que a gente tem de vida, que é pouco, mas a gente tem, o ser humano ele nunca está satisfeito com nada. No geral. No geral. Ele compra um carro, aí ele olha, ele ambiciona um mais novo, mais bonito, tal. Ele consegue um emprego e almeja subir de carro, tal. Sempre ele tá buscando algo mais para preencher a razão de sua vida, esse vazio no coração que ele tem, que nunca vai ser preenchido por coisas terrenas, por bens terrenos, por bens materiais, por sucesso, por fama, por dinheiro, por poder, por prazer. Até porque Salomão teve tudo isso. Tudo isso ele teve. Salomão teve prazer, 1000 mulheres, fama, dinheiro, poder, tudo. E chegou ao conclusão que isso era verdade. Isso não satisfazia o sentido da vida e nem o coração do ser humano. Quem é que vai satisfazer? Nós já vamos entrar na conclusão para encerrar. A resposta é muito simples. Para quem é cristão, para quem é temente a Deus, para quem aceitou Jesus como Salvador. O fato dos irmãos estarem aqui hoje presentes é sinal que a presença de vocês aqui hoje já respondeu essa pergunta. Dinheiro nenhum no mundo, casamento nenhum, fama nenhuma, poder nenhum, prazer nenhum, nada nós buscamos, almejamos nessa vida, que são efêmeros, que são passageiros, que são rápidos de passar como vapor, como Salomão falou, a palavra hebraica revela. Nada disso vai preencher o nosso coração e vai dar sentido às nossas vidas. Nada. O homem mais sábio do mundo tentou com isso e não conseguiu. E deixou a conclusão dele. Ninguém consegue. Então, o fato de os irmãos estarem aqui hoje presentes, claro que os irmãos são crentes no Senhor Jesus, que os irmãos, com certeza, sabem que nada dessas coisas materiais que Salomão falou lá, que eu estou repetindo aqui, vai dar sentido à nossa vida e nem preencher esse vazio que nós temos em nosso coração. Lembrando que no século III surgiu um teólogo muito famoso, chamado Agostinho, da cidade de Hipona. Ele é um dos maiores teólogos, filósofos, considerado um dos pais da igreja que escreveram sobre a sedimentação do primeiro século do cristianismo e também sobre a Bíblia também. E ele, Agostinho de Hipona, ele foi antes de ele se tornar teólogo, antes de ele se tornar convertido no Senhor Jesus Cristo, ele levou uma vida devassa, perversa, orgia, mulheres, festa, tal. E tinha a mãezinha dele, chamada Mônica, que durante anos e anos orava para Deus pela conversão dele. E ela orou tanto que Deus atendeu ela. Agostinho se converte, um dos maiores teólogos do século III, IV, depois de Cristo. Escreveu vários livros, e num dos livros deles, ele toca nesse assunto aqui. Ele fala que Deus fez o coração do ser. Ele deixou uma frase célebre num dos livros dele, eu não lembro o título do livro, mas eu tenho lá em casa. Ele disse que Deus fez o coração do ser humano para ele, para Deus. E o coração do ser humano, todo ser humano, está inquieto enquanto não retornar para Deus. Ou seja, nada que Salomão experimentou lá, para satisfazer aquele vazio do coração, para satisfazer a santidade da sua vida, Agostinho fala de uma maneira diferente que nada disso aqui vai preencher o nosso coração, dar sentido à nossa vida. Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração,
Então, só quando nós retornarmos para o Criador eterno, que colocou essa eternidade, aí no coração deles, dos irmãos, se aquietará. É isso que ele quer dizer. Achei muito bonita essa frase dele. Né? E o nosso coração foi feito por Deus para ele, e está inquieto o nosso coração enquanto não retornar para Deus. Muito bonito. E profundo. Mas aí, já na conclusão se as ambições que nós temos aqui nessa terra, de ter um casamento, de ter um carro, de ter uma profissão, de ter uma faculdade, né? não resolve, não preenche, não dá razão da nossa vida, não preenche esse vazio que todo ser humano tem, o que então poderá preencher o nosso vazio do coração e dar razão à nossa vida? É aí que eu digo que os irmãos já estão com a resposta na ponta da língua. O fato dos irmãos estarem aqui é sinal que vocês irmãos já sabem de qual é salteado o que nós devemos fazer para nossa vida ter razão, ter sentido. E preencher também essa inquietação do nosso coração, que de vez em quando eu acredito que todo irmão, na sua casa, no seu cotidiano, no seu trabalho, nesse corredor do dia a dia, tem essa inquietação do coração. O que nós devemos fazer? Eu vou responder em dois itens aqui. Já eu tenho certeza que está na boca dos irmãos. Como posso dar sentido à minha vida e preencher o vazio do meu coração? É buscando as coisas terrenas, passageiras, desse mundo, como Salomão buscou lá no passado? Fama, com riqueza, com glória, poder que ele mesmo chegou com muito aquilo vai lugar bem, que era vaidade, ainda gerava fim de espírito? É lógico que não, né? Não é buscando esse jeito. É simplesmente aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador. Pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou isso. Não é eu que estou falando. Ele fala isso, intitulou isso e falou isso. O que ele fala é incontestável. Aceitando Jesus como nosso Salvador, nós teremos uma razão para viver. O nosso coração vai ser quietado. Nosso coração vai ser, digamos, amansado. Nosso coração vai ser, vai ser transformado. É aquele coração inquieto, aquele coração rebelde, que é o coração enganoso, como falou o profeta de Deus pela boca de Jeremias. O coração do homem é enganoso, perverso, e Deus conhece o nosso coração, porque ele esquadrinha. Esse coração transformado vai ser aquietado e vai ser salvo por o nosso Senhor Jesus Cristo, com sua morte na cruz, com sua morte vicária, com sua morte substitutiva por nós. Ele pagou o preço dos nossos pecados sem nunca ter pecado. Ele pagou o preço. Para nós foi de graça. Salvação para nós, seres humanos, que aceitamos a obra de Jesus na cruz, foi de graça. Mas para Jesus, custou o sangue dele, custou a vida dele, né? Por amor a nós. Então, esse é o primeiro ponto. Como fazer para a nossa vida ter sentido? Simples. Irmão, você sei que já sabia de coisa, Tiago. Aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Né? Entregar totalmente sua vida a Ele. E não às coisas do mundo. As riquezas, a tudo que eu falei aqui. Que não é errado ter. Desde que você não tire o lugar de Deus na frente. E fique claro isso. Eu não estou aqui criticando as riquezas, quem tem um bom casamento, nada disso. Nós só não podemos inverter os papéis. Deus Jesus sempre será o nosso primeiro em tudo em nossa vida. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, a nossa vida tem sentido. Esse vazio que nós temos, que o Agostinho falou lá no século III, vai ser preenchido. Nós não vamos ter mais essa inquietação. E Jesus nos acalma. Jesus nos tranquiliza. Ele falou que é manso e humilde de coração. Você não falou isso? E por ser, ele nos acalma, ele nos tranquiliza.
E o último ponto, primeiro, aceitar Jesus como Salvador, entregar a sua vida a Ele. Eu termino aqui, irmão, dizendo que a Bíblia, ela mostra vários personagens que eu vou citar só 2 ou 3, não vou citar muito não, para não perder tempo, que deram sentido à sua vida, acreditando, né, e aceitando Jesus como Salvador. Os do Antigo Testamento acreditando no Jesus que viria. Aí tem Moisés, tem Abraão, tem José, tem tantos outros. Acreditaram, tiveram fé, entregaram sua vida. Moisés deixou de escolher a vida prazerosa do palácio lá do faraó, da mãe dele, irmã do faraó tinha adotado ele, para entregar a sua vida ao Deus, nosso Salvador, e libertar o povo de Israel. Olha a diferença. O mundo oferecia para Moisés lá naquela época, ele foi criado como príncipe. Ele e o irmão dele lá, que era príncipe de verdade. Então, ele escolheu abandonar tudo aquilo ali para entregar a vida a Deus, ser obediente a Deus, que Deus chamou ele, e para que sua vida tivesse sentido. E teve. Hoje ele está na glória. Entendeu? José foi outro. E para finalizar do Novo Testamento, eu coloco Lucas 10, 38, 42. Os irmãos também reconhecem de cor salteado. Ela passagem de Marta e Maria, 2 irmãs. Jesus chega na casa delas, as 2 recebem. A Marta, preocupada com as afazeres da casa, com as comidas, tal. E Maria escolhe melhor, senta-se aos pés de Jesus e começa a ouvir a palavra de Deus. Começa a ouvir a palavra de salvação. E Marta, não sei se inconsequente, não sei se preocupada demais com as coisas do mundo, com os afazeres do mundo, vai lá, pede para Jesus, chama Jesus a atenção para que chame a irmã dela para ajudar ela a fazer o dever de casa. E Jesus repreende ela muito bem, dizendo, né? Marta, Marta, tu estás ansiosa, fatigada com muitos afazeres, com muitas coisas. Mas só uma coisa é necessária. Maria escolheu, a irmã dela, a melhor parte, ouvir a minha palavra. Então, essas 3 pessoas que eu citei aqui na Bíblia deram depoimento claríssimo por suas vidas, que deixaram de serem, digamos que influenciadas, deixaram de... fizeram uma escolha, né? As coisas do mundo que não dão sentido, quando estão longe de Deus, né? As coisas do mundo que não dão sentido, quando tiramos Deus. E o casamento é abençoado, Deus que instituiu. A riqueza também, Deus dá riqueza, desde que você use bem para o próximo, para a obra de Deus, ela é abençoada também. Agora, tudo que tem que no mundo que Deus é tirado de cena, em primeiro lugar, é complicado. Entre os 3 personagens, Moisés, José e Maria, eles escolheram aqui doar suas vidas, entregar suas vidas para o nosso Salvador Jesus, para que ela tivesse sentido. E para finalizar, irmão, eu concluo dizendo 2 coisas. Eu tenho uma notícia ruim para aquele ser humano que escolhe para que sua vida tenha sentido, escolhe as coisas passageiras desse mundo. Como já foi falado lá no início, né? E a razão de sua vida é riqueza, bens materiais, poder, fama, toda aquela coisa que eu não repeti para não ficar muito repetido. Esses aí, infelizmente, estão fadados ao fracasso, terão um final triste, um final trágico, e passarão a eternidade longe do nosso Deus.
Ou seja, terão um final tenebroso, obscuro, longe de Deus. E a boa notícia é aqueles que somos nós, crentes, né? E resolvemos dar sentido à nossa vida aceitando Jesus como Salvador, dar sentido à nossa vida entregando a nossa vida a Ele, dar sentido à nossa vida trabalhando para Ele, servindo para Ele, para a sua igreja, ao próximo, como Ele manda, terá um final feliz. Nós teremos um final feliz. A Bíblia diz isso, que a Bíblia não mente. A Bíblia diz que aquele que põe sua fé, a sua esperança, a sua confiança, a sua razão de viver no nosso Senhor Jesus Cristo, esse vai ter um final feliz. E do contrário, eu falei aqui anteriormente, o que não põe, que põe nas coisas do mundo, quando as coisas do mundo são necessárias, até não são erradas, mas desde que tenha Deus na frente, esse terá um final triste e passará uma eternidade sem Deus. E nós escolhemos, para que nossa vida tivesse razão, as coisas eternas, como foi falado lá no início, Deus colocou a eternidade no nosso coração, o nosso Deus é um Deus eterno, Jesus Cristo é um Deus eterno, que nos salvou, e quem confia nele, quem entregou sua vida a ele, quem faz de Jesus a razão da sua vida, eu termino dizendo aqui sem medo de errar, irmão, que vai ter um final feliz. Vai morar no céu, vai passar a eternidade com Jesus, com os heróis da Bíblia que já estão lá, né? E com todo aquele que já foi salvo e aqueles que serão salvos ainda, que aceitaram Jesus como Salvador. Era essa a mensagem que eu tinha hoje, que Deus nos abençoe. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Deus continue abençoando o seminarista Evaldo e continue usando para a glória sua. Há um cântico antigo que diz assim: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Não me guie por vistas. Alegre estou. Vamos cantar?
Glória a Deus, aleluia. Os nossos cânticos antigos são tão bonitos. Esse que nós cantamos é de Asaf Borba, muito bonito, eis-me aqui. Cântico belíssimo, fala de chamado. Então, hoje nós entramos no modernismo para a glória de Deus. Isso te dá razão para viver, porque foi Jesus que morreu na cruz para nos dar esta satisfação. Receba a bênção do Senhor. Todos os santos, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e o povo espalhado sobre a face da terra. Amém. Amém. E na graça do Senhor.